Olá pessoal, professor Rafael aqui. Hoje vamos fazer a nossa aula sobre o verbo to be. Tá? Eu percebo que os alunos, principalmente os iniciantes, têm muita dificuldade de entender o que é o verbo to be. Tá? Eu quero mostrar com clareza, vai ser uma aula relativamente curta, porém eu quero mostrar com clareza todo o conceito do verbo to be. Tá? Por que ele chama verbo to be, para começar, suas variações no presente, no passado, tá? E por que as pessoas acabam passando muito tempo estudando esse verbo e, assim, estudam, mas não compreendem, tá? Então, perdem tempo, não conseguem evoluir tanto no inglês, tá? Principalmente quem está começando, às vezes, tá bom? Se esse vídeo fizer sentido para você, eu peço que você curta nosso vídeo, tá? Compartilhe com os amigos e se inscreva na nossa página, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, por que ele chama verbo to be, tá? O to, em inglês, lógico que ele tem outros significados, né? Pode significar para, mas quando eu coloco ele atrás do verbo, ele deixa o verbo no infinitivo, tá? Nem to be, posso colocar também to walk, uh, to call, tá? Que é deixar o verbo no infinitivo. É igual em português. No caso aqui nós temos dois significados. O be, em inglês, ele tem dois significados, tá? Quando eu tenho o to atrás dele, ele vai significar ser, estar. Vai depender do contexto da... Você vai falar, vai escrever, tá? No caso aqui, to walk, que é o verbo andar. Então, ele vai ficar no infinitivo. Andar. O que é infinitivo? Em português, é a gente colocar o R no final do verbo, tá vendo? Ó, deixar o verbo com R no final. Tá? To call. Né? Chamar. Bom? Então, o be, sem o to, e sozinho, deixa eu só configurar igual aqui. O be sozinho, ele vai significar seja ou esteja. Então aqui, perceba que sem o to, ele significa seja ou esteja. Por exemplo, eu quero falar assim que você esteja bem. Be well. Opa. Be well. Ok? Então, por isso que ele tem esse to na frente e a gente conhece ele, né, o famoso verbo to be. Então, geralmente as pessoas começam a aprender inglês e falam assim: você já aprendeu o verbo to be? Né? Parece uma coisa de outro mundo, assim, né? Então, eu vejo os alunos às vezes até meio, sei lá, assustados ou sem entender por que chama to be, enfim. Então é isso. O to, na verdade, ele deixa o verbo no infinitivo, tá bom? Vamos ter exceções, vai acontecer no inglês? Vai, mas nesse momento eu quero que vocês entendam que o to vai deixar o verbo no infinitivo, certo? E por que o verbo to be ele é tão assim falado? Porque quando eu falo eu estou ou eu sou alguma coisa assim, tanto de mim na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa, um verbo muito utilizado. Tá? A gente fala bastante, até em português, é que a gente não presta atenção. Eu falar para você assim, em português mesmo. Quantas vezes você fala por dia que você é ou que você está? Você não vai saber falar, certo? Assim como um nativo em inglês também, ele não vai saber falar, tá? Então, o que que ele... Como que... por que que ele é tão importante? Porque ele é muito falado, em qualquer língua, na verdade, tá? Não só no inglês, tá bom? O que complica um pouco, o que os alunos acabam se complicando um pouco, na verdade não é que é difícil, as pessoas acabam complicando, ok? É que no presente eu tenho três variações do verbo to be. Por exemplo, eu quero falar assim, eu sou, eu não vou falar assim, I be. Tá? Lá, I am, certo? Por quê? A gramática do inglês é dessa forma, ok? Aí eu quero falar, você é. Como que eu vou falar? Eu vou falar you be? Não. You, correto? Aí na terceira pessoa, ele está. Ele é.
falar he be? Não. Tem que falar he is, correto? Então eu tenho essas três variações do verbo to be no presente. Quando ele não está no infinitivo, né, que eu não vou usar assim, ou que eu não quero falar esteja, ou seja, somente o be, eu vou falar sou ou estou, vou falar é, está, ou no plural também, que aqui o are ele vai ter dois sentidos, né? Ele vai ter dois significados, pode estar no singular ou no plural, tá? São, estão, mas somente quando ele é usado com o you, tá ok? E o he, o is, que ele é o está também, correto? Quando que eu uso cada um? Bom, o am, somente com I am. O are eu vou usar com o you, tá? Com o he, tá? Com o they, certo? Então, you are, they are, tá? Aqui pode ser você é, ou você está, ou vocês são, ou vocês estão. We are é você, nós somos, nós estamos, tá? E o they are, eles são, ou eles estão, ou feminino, elas são ou elas estão, tá? Entendendo isso, que no verbo to be nós temos três variações no presente, é mais fácil a gente entender por que ele chama to be. Depois você não usa o be aqui, tá vendo? A confusão acontece aqui, ó. A pessoa fala verbo to be, mas cadê o be aqui? Não tem, entendeu? Por quê? Eu não estou usando o verbo no infinitivo. Estou usando o verbo nas suas variações no presente, tá? Ah, e por que desse jeito? Simplesmente por causa da gramática inglesa, tá? Existem algumas coisas, né, tanto em qualquer língua, na verdade, mas assim, não tem um porquê. A gramática é dessa forma, tá? Então nós temos que seguir dessa forma para poder compreender e ser compreendido, tá? Aí nós vamos entrar no passado. No passado simples. Passado simples, o verbo to be de três variações, ele passa para duas. Tá faltando um S. Três variações, ele passa para duas, tá? Quais são essas duas? Was, were, ok? Então aqui nós temos duas variações do verbo to be, ao invés de três. E aí, como é que fica? O I, que usa o am, ele vai usar was, ok? Então aí, por isso que depois ficam duas. O am ele não tem uma variação no passado. Ele simplesmente absorve o was e o are vira were. Tá? O vira que eu quero dizer para vocês não é que se transforma, tá? É que vocês entendam que ele muda para a forma do passado, tá? Então, por exemplo, aqui. I was tired. Eu estava cansado. Tá? Então, o was ele vai ter dois significados. Estava, era, tá? Por exemplo, era eu lá. Was me there. Ok? E o were ele vai transformar estavam, eram. Ok? O meu Word está para inglês, por isso que fica uma listrinha vermelha aqui embaixo, ok? Bom, aí nós temos algumas frases que nós podemos fazer. E quando que eu uso o was? O was eu vou usar para I, he, she, it, tá? Primeira pessoa, terceira pessoa. Bom, então aqui eu uso o was e aqui o was. E o were? Usar you, they.
correto? Então, aqui eu coloco, por exemplo, nós estávamos comendo, né? Sorry, desculpe. Eating chicken yesterday. Então, aqui uma frase para complementar, tá? Nós estávamos comendo frango ontem. E o day também vai usar. Eu vou colocar. Aqui eu vou colocar. Tá? Hoje nós não vamos entrar nas questions ou nas formas diminutivas, tá? Eu quero somente que vocês entendam o verbo to be, essa variação que ele tem. Presente, tá? Passado simples. E aí eu posso ter variações no simple past. Né? Não, desculpe, no past participle. Tá? Aí, o verbo to be, ele vira... O que é o past participle? Passado, participo do passado. O bem, ele vai significar sido ou estado. Tá vendo a confusão que as pessoas às vezes pode acontecer? De repente, uma forma verbal, ele se transforma no bem. Ele voltou às origens aqui, ó. Tá? Então a pessoa acaba confundindo. Porque o verbo to be nada mais é do que um verbo irregular. Tá? Ele é um verbo irregular em inglês. Por isso que ele tem essas variações. Existem milhões de verbos irregulares, sim. Por que a gente foca tanto neles? Porque eles são mais falados. Não, vamos dizer assim, de forma geral, eles acabam aparecendo mais, sendo mais falados, tá? Isso em qualquer língua. Quando a gente fala somos ou estamos, tanto na primeira pessoa, na segunda, na terceira, é bastante falado nas línguas, tá? Então isso ele o surgimento dele na fala é constante, tá bom? Então aqui no past participle ele aparece como been, significa sido ou estado. Como que eu vou usar? Aí eu vou usar assim, por exemplo, igual em português. Vamos pensar nesse momento, tá? Nesse momento a gente vai pensar um pouco em português também. Eu tenho sido ocupado, pode ser, né? Eu tenho I have been stolen. Correto? Então, assim, o interessante nesse momento, tá? Essa aula mais curta, simples, é para vocês entenderem que o verbo to be, ele nada mais é do que um verbo irregular em inglês, tá? Quando eu quero dizer seja ou esteja, eu uso simplesmente o be. Se eu quero colocar ele no infinitivo, eu coloco o to na frente. Vamos fazer uma frase aqui também. Eu quero estar lá. I want to be there. Tá vendo? Aqui eu uso ele na forma infinitiva. Quando eu estou usando ele no presente, que eu não quero utilizar na forma no infinitivo, eu tenho 3 variações, né? When, is, are. Nós vimos lá atrás. No passado simples, eu tenho was, were. E no past participle, eu tenho been. Então aqui, ó, tenho, rapidamente, verbo to be. Esse verbo irregular, que às vezes causa grande confusão, somente para os alunos iniciais, tá? Que estão iniciando no inglês, tá bom? Mas eu espero, assim, que tenha ajudado você, tá? Se esse vídeo fez sentido, assim, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal também, no nosso vídeo, desculpe. Compartilhe com os amigos, tá? Eu vou fazer outros vídeos para tirar dúvidas, principalmente as dúvidas que eu percebo que os alunos têm. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, outras dúvidas, coloquem também nos comentários, que é muito interessante. Eu posso criar vídeos para a gente fazer
explanar essas dúvidas também, tá bom? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e valeu!